Mas a gente vai continuar falando de China. A gente vai a São Paulo, na verdade, falar de China com o Caio Mello, porque depois de 2 dias de reuniões no fim de semana, finalmente houve uma trégua na guerra tarifária entre China e Estados Unidos, né, Caio? O que ficou estabelecido e como é que isso interferiu nos mercados hoje de manhã? Boa tarde. Boa tarde, Luísa, Pedro e Christian, para todo mundo que nos acompanha aqui também. Pois é, Luísa, é a notícia que todo mundo esperava de alguma forma, alguns estavam até mais céticos que ela realmente aconteceria pelas idas e vindas nesse caos todo que é a história das tarifas entre os Estados Unidos e China, dos Estados Unidos com boa parte do mundo, é claro, também, mas sobretudo com a China. Os dois rivalizam ali para ser a maior economia do mundo já tem um tempo, a relação dos países já é mais azeda já tem um tempo, só que, claro, com a eleição de Trump e com a política tarifária que ele, de fato, colocou em prática, e até no dia 2 de abril, o dia da libertação, que assim ele chamou e tudo mais, isso piorou e isso colocou o mundo inteiro num sinal de alerta, ali em compasso de espera também, porque, claro, Estados Unidos e China, mesmo as tarifas que uma economia aplicou na outra, afeta pra caramba o Brasil e todos os outros países também, com maior ou menor intensidade. Agora, finalmente saiu ali pela madrugada, no comecinho de hoje, foi a nossa manchete da edição, de hoje também, e é o seguinte, em dado momento, os países estavam discordando até sobre se eles estavam ou não em negociação. Uma autoridade dos Estados Unidos, por exemplo, comentava, não, a gente está negociando com a China falava, não falamos nada ainda, e vice-versa, a China também, Estados Unidos. Então, desse momento, finalmente, houve uma declaração conjunta. Essa declaração conjunta diminuiu as tarifas dos dois países em 90 dias. É um acordo, então, ainda temporário, tem duração aí de 3 meses, mas que pode ser o primeiro passo para um acordo um pouco mais estruturado, um pouco melhor estruturado. O Trump afirmou hoje na Casa Branca que não queremos prejudicar a China. Então, o Trump nas declarações, claro, tem esse morde-a-sopra sempre. Daqui a pouco é capaz dele falar outra coisa e tudo mais, mas tem hoje um dia um pouco mais ameno nesse sentido das negociações. Vamos ao acordo então. E lembrando que o Trump e o Xi Jinping podem conversar diretamente, não presencialmente, mas conversar diretamente ainda esta semana. Há a expectativa disso, que até o final de semana isso possa acontecer. Pelo acordo, os Estados Unidos reduziriam a tarifa sobre as importações chinesas dos atuais 145% para 30%. A gente pode até discutir se 30% é alto, é baixo, etc., mas vindo de 145%, uma baita redução. Enquanto a China, também, uma senhora redução, diminuiria o imposto de importação sobre produtos americanos de 125% para 10%. No caso, a China também afirmou que suspenderia ou revogaria as contramedidas adotadas em retaliação ao aumento das tarifas. Foi aquela novela, né? Os Estados Unidos anunciava tarifas contra a China e aí a China ia lá retaliava. Então, essas tarifas de retaliação também estão temporariamente suspensas. Aí, claro, né, cada lado, cada versão, cada visão vai colocar a história toda de uma forma. A mídia estatal chinesa tem colocado esse acordo como uma vitória da China, da negociação da China, e que não se mexe com a soberania da China e etc. Enquanto o Trump vai dizer também que foi uma vitória dele, que ele negociou, e ele colocou 145, tá vendo só? É aquela velha história, o livro do Trump sobre negociação comenta isso, que você joga lá na altura até reduzir para um patamar um pouco mais baixo, ainda assim acima do que o seu adversário, do que o seu oponente queria e tudo mais. Então, aquela história que começou com os produtos chineses, com tarifa extra de 34% lá no comecinho de abril, além dos 20% que já estavam em vigor, depois aumentou em mais 50 pontos percentuais caso a China não retirasse as medidas retaliatórias. A China não retirou. Então, a Casa Branca elevou para 84% as tarifas contra a China. Depois, Washington, então, respondeu com um novo aumento, 125%. E aí chegou até os fatídicos 145%, que todo mundo falou, peraí, é isso mesmo? Digitaram errado? Está realmente correto? E estava, porém, claro, né, uma forçação clara ali para que houvesse negociação.
Com a trégua, a gente tem diversas coisas para refletir no sentido econômico, seja no curto, seja no médio prazo, vamos colocar assim. Como é um acordo de 90 dias, não dá para falar tanto de longo prazo, vai depender muito, né? A não ser quando a gente falar de cenários, de incertezas e tudo mais, mas é melhor no médio e curto prazo. No curto prazo, as bolsas americanas reagiram muito bem, né? O fechamento das bolsas da Ásia e das bolsas europeias também foi mais positivo. Isso a gente comentou na editoria de economia hoje, logo cedo, também na newsletter. Mas no caso, atualmente, né, agora, o Dow Jones, por exemplo, uma das principais bolsas, essa mais industrial, está subindo mais de 2,50%. S&P 500 está subindo 2,77%, um crescimento super robusto. Nasdaq, então, que é considerada a bolsa das empresas tecnológicas e, portanto, muito afetadas com essa novela toda das tarifas, está subindo 3,59%. Também um senhor avanço aí. E aí, dentro da Nasdaq, né, dentro do setor de tecnologia, as principais Big Techs, as 7 magníficas que eles chamam, né, as principais empresas, estão subindo também com bastante força, a esmagadora maioria delas. Nvidia subindo 4%, Tesla subindo 4,7% só hoje. A Apple está subindo quase 5%, mas aí é necessário colocar um asterisco, né? Eu olhei a cotação da Apple e falei, tarifas também. Mas além das tarifas, tem um aspecto que a Apple está considerando aumentar os preços da linha de outono da Apple. Fala, pô, mas isso é positivo? Para nós consumidores, não. O iPhone e outros produtos da Apple mais caros. Mas para a empresa em si, é um entendimento no mercado que vai aumentar a rentabilidade, vai aumentar a capacidade financeira que essa empresa tem. Então, esse é o único asterisco que eu colocaria nas 7 magníficas. Só que nem tudo são flores, porque a economia é extremamente complexa. Então, a economia, por ser complexa, sempre uma determinada medida e tudo mais, é boa ou ruim? É o famoso, né? Os economistas vira e mexe respondem, depende, brincam com os economistas, que sempre depende, mas é que, de fato, a maioria dos assuntos vai ter das decisões, das linhas econômicas, vai ter beneficiados e quem não está tão beneficiado assim. No caso, hoje o dólar está subindo, está se valorizando com relação ao real. E por que isso acontece, né? Se diminuiu um pouco a incerteza global nesse curto prazo, não seria para o dólar cair? Mas qual que é a perspectiva? Os investidores, sobretudo dos Estados Unidos, reduziram as apostas de cortes de juros pelo Federal Reserve, Banco Central Americano. Antes, a tendência majoritária era de que se cortassem os juros em julho, mês de julho agora. Então, daqui 2 decisões, teria decisão de junho, manteria os juros no patamar atual, e julho começaria o corte de juros, voltariam a cortar juros nos Estados Unidos. Agora, isso passou para setembro, apenas para a reunião de setembro, na ideia do seguinte, menos tarifa é menos inflação, isso é verdade. Então, o trabalho do Fed estaria um pouco mais tranquilo. Só que menos tarifas é também menor possibilidade de recessão nos Estados Unidos. Se não está tão claro que vai ter uma recessão assim, que o desemprego vai aumentar pra caramba, então o Federal Reserve pode ser um pouquinho mais conservador e segurar um pouco os juros onde eles estão, um patamar razoavelmente elevado, historicamente elevado, na verdade, né? E ao invés de já sair cortando em julho, porque o medo era que, as tarifas puniriam demais a economia americana, o que já aconteceu no primeiro trimestre, que houve recessão sim no primeiro trimestre, também um pouco por conta do aumento brutal das importações, os investidores, as empresas importaram pra caramba na ideia de que depois iam ter as tarifas, então ia ficar mais caro, então importaram demais, isso prejudicou a economia americana, mas como as tarifas agora estão se flexibilizando, aparentemente, a discussão e o noticiário de hoje aponta para isso, então a chance de uma recessão nos Estados Unidos diminui. Então o Fed pode controlar um pouquinho mais ali os cortes de juros, por isso que o dólar está um pouquinho mais alto hoje, está subindo um pouquinho. A ver também, claro que tudo isso é questão de tendência, uma questão de ir calibrando, né, um cenário que é bastante complexo, como a gente vai atualizando aqui semana a semana. E se serve de extra, o presidente Lula acaba de falar, mais ou menos, ele está na China, foi a Rússia, a pauta do Central hoje é isso, esteve na China, e na China ele declarou que foi bastante duro com as tarifas americanas,
E, segundo ele, a taxação que o presidente dos Estados Unidos tentou impor ao planeta Terra do dia para a noite é muito ruim e que isso feriria o multilateralismo e o que levou o desenvolvimento geral das nações no pós-Segunda Guerra foi esse multilateralismo e não foi o protecionismo. Vindo do Lula, alguns até vão dizer que contradição ou não, mas enfim, Lula está apontando mais para o multilateralismo, sendo mais crítico ao Trump enquanto visita a China. A ver as cenas dos próximos capítulos, né? Pois é, Caio, mas a princípio, então, a gente deve ter, pelo que se desenha aí, um período de calmaria em relação ao que a gente estava observando, né? Porque 90 dias de suspensão, de redução, né, nas tarifas, uma redução significativa, realmente é para deixar o mercado no mundo, assim, como se tivesse em férias, pelo menos até o Trump ter uma nova ideia genial de como influenciar a economia no mundo, né? Exatamente. E, Luísa, aquela velha história, né? Os mercados, quando a gente está falando de mercado financeiro, claro, o mercado antecipa muito com base nas informações que ele tem hoje. Então, às vezes, muitas vezes você viu na Bolsa Brasileira no ano passado tomar determinado movimento com base no que pode acontecer na eleição de 2026 e tudo mais. Caramba, mas não está cedo? Está cedo, mas existem pregões em que as evidências que os operadores de mercado, que os investidores têm, são mais escassas. Nesse caso, tem uma evidência clara e concreta para os próximos 90 dias. Só que não necessariamente esse período de os mercados crescendo pra caramba vão durar esses 90 dias, porque você chegar ali daqui umas semanas e, não tá indo para frente, você estender esse período de trégua ou de você criar uma negociação um pouco mais justa de ambas as partes, o mercado pode ficar cético e falar, olha, vai dar esses 90 dias e depois vai voltar tudo como estava. Então, eu já vou antecipar aqui e desde já eu vou vender, eu vou comprar outros ativos mais de proteção de capital. Então, nem sempre é tão óbvio o direcionamento do mercado, mas nesse momento, para o dia, está um pouco mais positivo, tende a ser as próximas semanas um pouco mais tranquilas, mas também tudo vai depender das negociações de como elas vão se tornando ou não robustas, né? Tá certo, Caio. Até semana que vem, então, com essa análise aí das cenas dos próximos capítulos. Até segunda. É isso, gente. Valeu. Até semana que vem.